Hare Krishna! Sejam muito bem-vindos ao canal Vaishnava. Hoje estamos aqui para fazer um vídeo muito especial, um vídeo pedido várias vezes pelo pessoal que participa aqui do canal, que nos acompanha, que é um vídeo aí explicando um pouquinho sobre o templo, né? Vamos fazer aí mais de um vídeo falando sobre este assunto, mas para começar nós vamos fazer um vídeo aí que nos foi pedido tantas vezes aqui no canal. Eu já tinha prometido para vocês que eu iria fazer este vídeo, então aqui está um vídeo mostrando aí como é um templo da ISKCON, ok? Um templo Hare Krishna, um templo Vaishnava da ISKCON, né? Assim como alguns detalhezinhos, depois eu falo um pouco mais de detalhes sobre as deidades, sobre outros pontos importantes, mas a princípio vamos fazer aí um vídeo mostrando um pouquinho aí do básico de como é um templo e como se deve se portar ao chegar em um templo, ok? Algumas coisas são iguais em todos os templos, então a gente vai aí tentando apresentar o básico aí para vocês, ok? Bem, eu vou virar a câmera, então nós estamos aqui na frente, né, de um templo daí, né, sempre que se chega aqui, né, nós podemos ver aqui o templo. Normalmente se entra pelo lado do templo, ok? Temos a porta aqui. Antes de entrar, primeira coisa a se saber, retira-se o calçado. Então se deve retirar o calçado, não se entra com calçado no templo, ok? Pode-se entrar de meia, é claro, né? Vamos abrir a porta aqui então, mas o calçado nós sempre tiramos. Quando entramos ao templo, temos aqui então o templo, primeira coisa a se fazer, uma breve reverência, né? Uma breve reverência, aqui nós temos alguns devotos cantando japa, né? Uma breve reverência no chão, onde nós cantamos ali o mantra de Srila Prabhupada, para aqueles que ainda não são iniciados, e o mantra do mestre espiritual para aqueles que são iniciados. Bom, aqui é a sala do templo em geral, depois eu mostro um pouquinho mais para vocês. Quando se entrou no templo, então, e se prestou reverências rapidamente, a primeira coisa que nós fazemos, ali nós temos o altar. Mas antes de irmos ao altar, viemos aqui no outro extremo do templo, né, nesse outro, digamos, altar, onde nós temos nos templos da ISKCON uma murti de Srila Prabhupada, uma imagem de Srila Prabhupada. Então, nós entramos aqui, veja, nós entramos ali na porta, uma breve reverência, e viemos diretamente aqui em frente à murti de Srila Prabhupada, a imagem, aonde prestamos reverências, então, ao mestre fundador Acharya da ISKCON, Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, nós prestamos reverências aqui ao chão, depois nós vamos colocar uma imagem para vocês, como que é essa reverência, né? Normalmente os devotos fazem uma reverência chamada Dandavati, tal como uma danda, né? Uma vara deitado ao chão. Primeira coisa a se fazer. Já, imediatamente, eu já explico para vocês que, quando se presta reverência num templo da ISKCON, é importante saber o seguinte, é um padrão do templo da ISKCON ter o altar ali, como vocês podem ver, né? Lá tem o altar, e exatamente no outro extremo, que é aqui, ou seja, de frente para o altar, nós temos a murti de Srila Prabhupada. Por este motivo, quando prestamos reverências para Srila Prabhupada, assim como o altar, não fazemos virado de frente para as deidades ou para Srila Prabhupada. Né? Fazemos isso um pouco de lado. Tá? Com qual lado? Com o lado do coração virado, né, para a deidade ou para Srila Prabhupada, ou seja, o lado esquerdo. Tá? Por que isso? Porque se eu presto reverências aqui de frente, né, digamos assim, ó, que nós estamos aqui de frente, e eu venho aqui virado de frente, presto reverência, eu estou virando os pés para a deidade. E vice-versa, se eu faço isso lá no altar, eu viro os pés para Srila Prabhupada. Isso é considerado uma ofensa, uma aparada. Nós falamos um pouquinho já das ofensas aqui no canal, então por esses motivos viemos mais ou menos nesta posição, ó, mais ou menos nessa posição, não totalmente de lado assim, mas um pouco nessa posição,
porque assim os pés não ficam virados para o altar, ok? Então, depois falaremos mais dos detalhes acerca disso, né? Hoje vamos fazer uma apresentação breve de como é um templo da ISKCON. Pois bem, então, primeira coisa, entramos, tiramos o calçado, prestamos uma rápida reverência e viemos aqui e prestamos reverência a Srila Prabhupada. Quando fazemos as reverências, aqueles que são iniciados podem cantar o pranama do Guru, do mestre espiritual, assim como o pranama de Srila Prabhupada. O pranama é o mantra do Guru. Para aqueles que ainda não são iniciados, cantam apenas o pranama, o mantra de Srila Prabhupada. Ok? Depois, aqui no canal, você pode estar dando uma pesquisadinha para saber mais sobre o pranama de Srila Prabhupada, sobre os mantras a serem cantados. Pois bem, feito isso, então, né, feito as reverências aqui no chão, daí sim, então, andamos em direção ao altar. Tá? Os altares na ISKCON seguem um padrão, né, muito semelhante, mas existem aí algumas pequenas diferenças, mas o padrão geral existe. Esse padrão que vocês estão vendo aqui com esse belíssimo altar, né, nós vemos ali ao meio Shri Shri Radharamana, temos aqui Shri Shri Radharamana, ou seja, Shrimati Radharani e Krishna, Suprema Personalidade de Deus. À sua direita, ou para nós aqui que estamos olhando à nossa esquerda, temos Shri Shri Gauranitai, Shri Chaitanya e Nityananda, os avatares de Krishna para essa era de Kali. Também temos vídeos aqui no canal falando mais um pouquinho. Depois eu falo mais detalhes das deidades, ok? Vamos ver em geral primeiro. E na nossa direita aqui temos as famosas e belíssimas deidades de Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Aqui embaixo temos Shalagrama Shilas. Já vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Continuando então o nosso passo a passo, depois de prestar reverência então para Srila Prabhupada, viemos aqui no altar e prestamos reverências da mesma forma também de lado, né? Viramos aqui assim de lado, deixando o lado esquerdo virado para o altar, sem virar os pés para Srila Prabhupada, e prestamos reverências então às deidades. Para aqueles que querem, ao prestar reverência para as deidades, tá? Nós podemos fazer isso cantando o pranama do mestre espiritual. De novo, quem é iniciado o pranama do Guru, aqueles que não são iniciados ainda, o pranama de Srila Prabhupada. Você pode fazer uma reverência já para todos, mas um padrão é você fazer uma reverência para cada, já que nós temos para cada, que eu digo, é cada altar. Observem que são 3 altares. Né? Temos o altar aqui de Radharamana, Gauranitai, Jagannatha Baladev Subhadra. Então poderíamos começar aqui, né, com Gauranitai, fazendo reverência. Podemos levantar e vir aqui para Radharamana, ou podemos ir para Jagannatha, mas normalmente não pula, né? Vem aqui para Radharamana, Radha Krishna, né? E depois aqui para Jagannatha. Tá? Então, esse é o padrão quando se entra no templo. Antes de falar um pouquinho mais para vocês sobre as deidades, sobre alguns detalhes ali muito belos das deidades, eu vou continuar falando passo a passo aqui, o que se faz quando entra no templo da ISKCON. Ok? Então, novamente, recapitulando, tirou o calçado, entrou, uma breve reverência, reverência a Prabhupada, veio aqui, prestou reverência ao altar, daí nós viemos andando um pouquinho aqui, aonde normalmente está disponível, às vezes não está, quando não é muito cedo, já não está mais disponível, mas é comum estar disponível aqui, né? Digamos assim, essa bebida, né? Você pega apenas uma colherzinha, tá? Que é assim como um leite condensado, né? Você pega uma colherzinha, foi oferecido às deidades, você põe um pouquinho na sua mão direita e toma. Aqui nós temos um algodãozinho com perfume, também foi oferecido às deidades. Feito isso, aqui dentro tem água, você lava a sua mão que você tomou o leite ali, a praçada, né? Charanamrita, que se chama, ok? Esse produto, essa bebida, né? Uma bebida, mas a gente vai pegar umas gotinhas, né? Se chama Charanamrita, ok? Feito isso, então você, né, pode vir aqui, apreciar as deidades, enfim, participar da programação que estiver tendo. Como vocês podem ver, não está tendo nenhuma programação agora,
né, nesse momento, né, agora são 4h40 da tarde, né, de uma segunda-feira. Então, tinha 2 devotos aqui cantando um pouco de japa, e nesse momento não está tendo. Aqui é onde se tem as aulas, né, então quando tem aula é arrumado essa sana, ou essa vyasa sana, ela é virada para cá, para o público, né? Alguns objetos no templo que sempre tem, né? O harmônio, né? Temos aqui algumas mridangas, assim como a cártalas, tocar. Nesse caso desse templo aqui, está aqui exposto alguns livros, né? Que é o Srimad Bhagavatam, o Bhagavad Gita, né? Chaitanya Charitamrita, dentre outros. Aqui nós temos alguns cartazes, vamos dizer assim, né, onde tem os mantras. Aqui na frente está o Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. E aqui atrás temos vários mantras que são cantados em diferentes momentos. Tá? Para aqueles que nunca vieram ao templo, não tiveram essa oportunidade ainda, vocês podem ver que só tem cadeiras ali, algumas cadeiras, né? Normalmente se senta no chão na almofada. Então pega-se a almofada, senta-se no chão aqui para assistir a aula. No caso daqueles, né, às vezes mais idosos ou que tem algum problema, não pode, temos disponível aí sempre algumas cadeiras também para que a pessoa possa sentar. Ok? Bom, vamos lá falar um pouquinho então agora das deidades, né, das belíssimas deidades que temos no templo da ISKCON. Lembrando que existem templos da ISKCON que você tem apenas uma dessas deidades, né? Por exemplo, pode ser só Radha Krishna, que não é tão comum, pode ser só Jagannatha, Baladeva e Subhadra, por exemplo, pode ser só Gauranitai, ok? Ou pode ser nesse padrão que nós temos aqui, mas um pouquinho diferente, um detalhe, por exemplo, né? Em Nova Gokula, né? Nova Gokula, a maior comunidade aí do Brasil, né, que nós temos lá em Pindamonhangaba, as deidades lá são Radha e Krishna no meio, como é aqui, se chama Radha Gokulananda, Gauranitai ali à nossa esquerda, porém no lugar aqui de Jagannatha, nós temos Sita, Rama, Lakshmana e Hanuma, outro avatar de Krishna. Né? Outro exemplo, em São Paulo, por muitos anos, foi somente a deidade de Jagannatha, Baladeva e Subhadra, deidades essas que agora estão no templo de Suzano. Né? Um outro exemplo, Curitiba, por exemplo, Curitiba é somente as deidades de Gauranitai, né? Como essas deidades que aqui estão, né? Somente as deidades, está ficando um pouquinho escuro o vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo acertar para vocês. Aqui, isso. São somente as deidades de Gauranitai, por exemplo, né? Então isso aí pode ter essa pequena variação, ok? Mas esse padrão aqui é um padrão muito conhecido já desde a época de Srila Prabhupada. Bem, vamos falar um pouquinho então das deidades. Vamos começar aqui com Shri Shri Gauranitai. Vocês podem notar que tem as deidades grandes, percebe? Nós temos aqui as deidades maiores. Deixa eu ver se a gente consegue uma iluminação melhor. E temos a deidade pequena. Estão vendo? As deidades pequenas, elas geralmente são iguais, tá? É Gauranitai. Normalmente se tem a deidade pequena, que é a deidade que nós realizamos aí, por exemplo, o banho das deidades, alguns festivais se usa essas deidades pequenas. Quando eles saem, por exemplo, né, tira a deidade do altar para fazer alguma programação no templo, ou até para sair do templo, fazer um harinama, alguma coisa, se usa a deidade pequena, obviamente, e não a grande, tá? Então o padrão também sempre tem a pequena. Aqui do lado nós temos um quadro de Panchatattva, que é justamente Chaitanya Nityananda e seus associados, né? Advaita Acharya, certo? Como aquele mantra, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita, o outro é Gadadhara e Shrivasana, ok? Bom, também falando de forma geral, tá, gente? Depois a gente pode entrar em mais detalhes. Aqui, as belíssimas imagens de Shri Shri Radha e Krishna. Radha e Krishna. Da mesma forma, temos as deidades pequenas também. Algo chama atenção que neste altar em especial aqui, no meio, de um pouco diferente, né? Talvez vocês já devam ter notado que nós temos uma plantinha aqui. Exatamente, essa é a Tulasi. Né?
Tulasi, a devota de Krishna na sua forma de planta. A Tulasi é usada para fazer, por exemplo, o Kanti, que nós já falamos aqui no canal várias vezes. Temos um vídeo lá no curso de Introdução à Cultura Vaishnava só falando sobre o Kanti, então ele é feito de Tulasi. As folhinhas são usadas para oferecer, né, fazer oferendas de alimentos para as deidades. Né? Então a Tulasi é usada para fazer japa também temos um vídeo no canal falando. E claro, ela é adorada também no altar, então está aqui uma plantinha. Né? Sempre você tem que ter um cuidado muito grande, porque é uma planta mesmo. Né? Então tem o vaso ali, tem um cuidado especial com a Tulasi. Ok? Antes de seguirmos embaixo aqui, ó, nós temos o Parampará. Né? Então nós temos aí os 6 Goswamis, segue a sequência até Srila Prabhupada. Okay? Sempre tem esse um padrão no tempo da ISKCON também, sempre ter esse Parampará ali embaixo. Nós temos também, no caso aqui, alguns livros, né, que é o Srimad Bhagavata. É dito que o Bhagavata ele é adorado como uma deidade, ele é uma forma de Krishna literária. Vamos lá para o vídeo não ficar muito longo, né? Depois outros vídeos falaremos mais detalhes. Finalmente, as belíssimas deidades de Jagannatha, Baladeva e Subhadra e Sudarshana. Então essas deidades aqui, elas não têm deidades pequenas aqui neste caso, tá? É comum ter nos templos a deidade pequena de Jagannatha também, que aqui, em especial, não tem essas deidades aqui, são deidades muito especiais, elas pertencem a um guru, um mestre espiritual, que é o idealizador deste templo. Ela é deixada aqui como adoração, não tem as deidades pequenas, tem só as grandes. E essas deidades são usadas para fazer o Hatha Yatra, já falamos um pouquinho do Hatha Yatra também, em outro momento falaremos mais. Da mesma forma aqui neste altar também há algo diferente, que é isso aqui, ó. São as Shalagramas Shilas, ou as Shilas. São pedras, é a manifestação, a automanifestação. São pedras que é difícil explicar em poucas palavras, mas é Krishna manifesto nessas pedras especiais que são adoradas. Tem diversas formas, muitas histórias. Vamos deixar aí para falar um pouco mais sobre as Shalagramas Shilas em outro momento, em outro vídeo. Ok? E por fim, o quadro de Sr. Narasimhadeva, protetor dos devotos. Também sempre tem no altar da ISKCON. Visto aí os detalhes de forma básica, vamos aí abrir para vermos aí o altar agora geral. Então vejam aí, ali do lado nós temos algumas flores, né, as guirlandas feitas todos os dias, guirlandas novas de oferenda, né, temos alguns enfeites, as roupas são trocadas diariamente, assim como as guirlandas, né, as oferendas, etc. Ok? Então, esse aí é o exemplo, né? Um exemplo de um templo da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, citando aí algumas diferenças básicas que podem existir entre um templo e outro. Eu vou deixando aqui uma sugestão para vocês, para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre as práticas dentro de um templo, por exemplo, dentre outras informações, né? Fica aqui uma dica de um livro, O Néctar da Devoção. O Néctar da Devoção é um livro escrito de próprio punho por Srila Prabhupada, baseado num livro de Rupa Goswami, chamado Bhakti Rasamrita Sindhu. Esse livro, O Néctar da Devoção, não é o Néctar da Instrução, tá? Vou ver se a gente põe aqui na tela. Néctar da Instrução, que é o Padeshamrita, é outro livro, tá? O Néctar da Devoção é um livro onde se explica ali vários detalhes ali de como se portar dentro do templo, o que se pode fazer e o que não se pode fazer dentro de uma sala do templo, por exemplo, dentre outros detalhes aí relacionados à etiqueta Vaishnava. Tá bom? Então isso fica aí uma dica para vocês, para a leitura aí de um livro que com certeza ajuda muito. Ok? Bom, tem mais alguns detalhes que a gente pode estar mostrando no templo aqui, mas vai ficar para um próximo vídeo, ok? Por exemplo, a cozinha, né? As preparações, todos os rituais realizados diariamente num templo da ISKCON.
falaremos mais então sobre isso num outro momento, ok? Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até agora. Deixa aí o seu curtir para dar um apoio. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, nos apoie nesse serviço, nos ajude a divulgar para aqueles que já são inscritos também, nos ajude a divulgar este canal para todas as pessoas aí que você vê como pessoas importantes na sua vida, que podem aí se beneficiar com a consciência de Krishna. Ok? Mais uma vez, muito obrigado por todos vocês que estão participando do nosso canal. Em breve, mais vídeos assim externos, né, que são as novidades que eu tinha prometido para vocês que eu traria esse ano. Ok? Vamos terminar esse vídeo aqui então com a bela imagem, novamente aqui do altar, e uma imagem que eu já coloquei em shorts aqui no canal desse mesmo templo, que é o do teto. Olha isso, gente. Olha o teto pintado deste templo, que coisa incrível. Isso aqui é o teto pintado, tá? Temos ali, ó, Krishna bebê com a sua mãe Yashoda, Nanda Maharaj. Temos aqui ao lado Krishna com as gopis. Veja, ao céu assim. Aqui ao lado, né, Krishna aqui já de uma forma mais, como posso dizer, ali, como rei de Dwarka, né? E aqui do outro lado, né, nós temos aqui um dos que eu mais gosto, que é aqui Krishna e Balarama brincando com seus amigos vaqueirinhos. Aqui é a Krishna Lila, e aqui ao lado, ó, ainda no telhado, ainda no teto, tá, ó, veja ali, tá Prabhupada, ainda no teto aqui nós temos a Goura Lila. Olha as imagens, gente, que coisa incrível. Aqui nós temos Chaitanya e Nityananda, seus associados, tais como Panchatattva, que nós acabamos de ver. Nós temos, vejam aqui ao lado, ó, nós temos os 6 Goswamis, que nós vimos ali no altar também. Aí olha que incrível, virando assim ainda, nós temos aqui os devotos mais, digamos, na atualidade, né? Ali ao fundo, que breve será inaugurado, né? Também lá em Mayapur, nós teríamos lá o planetário védico, né? Nós temos ali o exemplo de um templo que lembra muito o templo lá de Mayapur já, né? Mas nós teremos aí o planetário védico. E adivinha só o que tem do lado? Exatamente, planetário. Olha lá, que vai ser inaugurado provavelmente o ano que vem. Nós temos um belo desenho aqui do planetário védico inaugurado, vai ser inaugurado em breve lá em Mayapur. E na frente ali os desenhos do Paramparam, que nós acabamos de ver ali no altar também, né? Temos ali Jagannatha Das Babaji Maharaj, da direita para a esquerda, né? Bhaktivinoda Thakur, Gorakshora Das Babaji Maharaj, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, né? O mestre de Prabhupada, e finalmente Srila Prabhupada. Lá em cima também uma foto de Bhaktisiddhanta Sarasvati, mestre de Prabhupada. E terminamos esse vídeo aqui então com Srila Prabhupada, o qual agradecemos porque é ele, graças a ele, que nós temos tudo isso. Se não fosse ele, não conheceríamos a consciência de Krishna. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Haribol!